Irmãos, não existem coincidências. Não existem coincidências no mover de Deus, amém? Para quem está lá no planejamento da palavra, a gente já sabe ali com uma certa antecedência quem vai pregar, quem não vai. E quarta-feira passada não era a irmã Kelly, era eu. Só que por causa do conflito com Kids a gente trocou. E essa minha mensagem está pronta desde a semana passada, em que o Senhor ele ministrou fortemente assim no meu coração sobre graça. Quem estava aqui quarta-feira passada quando a irmã Kelly pregou? Que ela pregou sobre o quê? Sobre graça. E aí eu já estava chorando, que eu falei assim, é o Senhor querendo falar sobre graça, porque duas pessoas que, apesar de termos trocado o dia, né, da mensagem, nós não conversamos a respeito do que cada uma ia pregar, e o Senhor falou com as duas sobre graça, amém? E o plano de Deus é perfeito. A irmã Kelly fez uma introdução, né, sobre o que é a graça de Deus, o amor inabalável de Deus por nós, que nós acabamos de declarar em forma de canção. E ela explicou como a graça de Deus se manifestou na vida de Israel, né, na vida do seu povo, na vida de toda a humanidade, na história da Bíblia. E hoje a gente vai entender um pouco mais dessa graça, amém? Então, irmãos, vamos ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, amém? Pedro capítulo 4, versículo 10. Pode passar. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse que eu li está aqui no NVI, né, na minha Bíblia. E na versão Almeida Revista e Atualizada está assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? E nós vamos entender um pouco mais o que são essas múltiplas formas. O que é essa multiforme graça do Senhor. E a palavra é muito clara, ele diz assim: servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, em algumas outras versões, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Quem é mordomo de alguma coisa, é dono dessa coisa, sim ou não? Quem é mordomo de alguma coisa é dono? Não. Mordomo não é dono. Tem o dono e ele deixa o mordomo tomando conta. Despenseiro também é mordomo. Então, Deus está dizendo assim para a gente, como igreja, nós somos mordomos da graça dele na terra. Nós não somos donos, nós aceitamos, nós recebemos o amor, a graça de Deus, mas nós não somos donos, nós apenas administramos. E podemos estender essa graça para outras pessoas com os nossos dons, servindo as outras pessoas com os nossos dons. Tá normal mesmo o microfone? É assim mesmo? Tá meio abafado? Beleza. Amém? Irmãos, passa pro próximo aí para mim, Mateus, por favor. Teve um culto que eu estava aqui no momento de louvor, de adoração, e eu senti muito, muito forte no meu coração. Eu vi assim, né, de olhos fechados, mas eu vi no meu espírito, e eu vi no meu espírito o Senhor me mostrando uma túnica colorida. E eu ouvi o Espírito me dizer assim: é como se fosse a túnica de José. Recebe a túnica de José, recebe a túnica multicolorida de José. E aí eu achei aquilo tão diferente, porque nenhum louvor naquele momento falava sobre
sobre José ou sobre túnica, mas eu senti muito forte aquilo e guardei no meu coração. Até falei para o meu esposo em casa, e aí ele falou assim: você é a queridinha do papai, por isso que ele está te dando uma túnica colorida, porque José, né, era o filho amado de Jacó. Então, por causa do amor de Jacó por José, Jacó fez ali aquela túnica de mangas compridas e coloridas para José. Eu achei engraçado, né? Eu falei assim, eu só tive a visão, né? Vi e ouvi, mas não tinha entendido ali o que significava. Mas isso já faz ali um mês e meio talvez. E aí me aprofundando, né? Ouvindo o Espírito, me aprofundando naquilo que o Espírito estava me trazendo para trazer à igreja. Eu fui pesquisar o significado de multiforme. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Lembra? Múltiplas formas ou multiforme. Mas multiforme vem do grego poikilos. E poikilos significa, por definição, muitas cores. Poikilos significa muitas cores, mas também significa múltiplo, variado ou multifacetado. Então, quando Pedro está dizendo assim, sejam bons administradores da multiforme graça de Deus, ele está dizendo em grego, poikilos, ele está dizendo, sejam bons administradores dessa graça multicolorida, dessa multidão de cores de Deus. E aí eu lembrei da visão. E aí arrepia agora na hora. Eu lembrei da visão, porque a túnica colorida de José representa a graça e o amor de Deus. Então Deus, ele estende sobre nós a sua túnica, o amor dele. A túnica colorida representava o amor de Jacó por José. Então Deus hoje, ele está estendendo, desde o louvor, desde a semana passada, quando a gente está ouvindo sobre graça, Deus, ele está estendendo a sua graça e o seu amor sobre a sua igreja. E a gente precisa entender essa multiforme. Quais são essas formas, né, da graça de Deus? Amém? E aí, pode passar para o próximo, Mateus, por favor. Isso. O que acontece? Às vezes a gente aceita, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente aceita a graça de Deus e o amor de Deus sobre nós. Mas é duro pensar que, por exemplo, os irmãos de José tiveram inveja, tiveram ódio do amor de Deus, do amor de Jacó por José. Ou lembra o irmão mais velho do filho pródigo, que quando o filho pródigo voltou para casa, que o pai deu um anel, deu sandálias, deu um abraço, fez uma festa, e o irmão mais velho, esse aí gastou tudo que você tinha, gastou toda a sua herança, e você ainda recebe ele desse jeito? Eu fico pensando, irmão, será que a gente está como Paulo, né? Como eu li antes do louvor, em que a gente reconhece que nós somos os principais dos pecadores, ou se a gente está como Paulo no início da jornada, ou como o irmão mais velho do filho pródigo, ou como os irmãos de José, que dizem assim, não, nós somos muito bons, então a graça não é necessária. A gente não pode confiar nas nossas próprias forças, a gente não pode confiar no nosso próprio esforço. A nossa confiança tem que estar na graça de Deus, na graça que Ele derramou sobre nós. Não há nada que nós possamos fazer que possa pagar a graça e o amor de Deus por nós. Amém? Então eu entendi no Senhor que essa graça, esse amor dele, é como uma tapeçaria multicolorida. Então imaginem um tapete, aqui tem um tapete aqui, né? Mas imagina um tapete gigante assim, bem colorido, em que cada pedacinho, cada fio, cada pedacinho daquele tapete representa um lugar, uma época e uma cultura em que Deus estendeu a sua graça sobre aquele povo. E essa tapeçaria, ela vai se estendendo, ela vai se estendendo, ela vai se estendendo, e chega hoje em Gavião Peixoto, no Tabernáculo Profético, no dia 29 de abril de 2026. Nós fazemos parte dessa trama,
dessa trama de Deus, dessa tapeçaria multicolorida, em que nós somos atingidos e abençoados pela graça e pelo amor de Deus. Só que, como Pedro disse, como bons administradores dessa graça, nós não podemos cortar o fio. Nós não podemos cortar o fio. Nós temos que ser aquele que estende o fio, aquele que desenrola o fio, aquele que desenrola o tapete. E eu vou desenrolar o tapete, vou desenrolar o fio dessa trama de toda a humanidade. Eu vou desenrolar para quem? Eu vou desenrolar para os meus colegas de trabalho, para a minha família, que muitas vezes não conhecem a Cristo, para os meus vizinhos, que muitas vezes não conhecem a Cristo. Não pode parar, lembra, entende? O fio não pode parar em mim. O fio tem que continuar. Sabe quando Josué mandou espias para Jericó? Quem conhece a história? Josué mandou espias para Jericó, e os espias, eles se hospedaram na casa. A Bíblia diz que era uma prostituta chamada Raabe, e eles se hospedaram naquela casa, e veio o governante daquele lugar na casa de Raabe e falou assim: olha, me entrega os homens. E ela escondeu os espias de Josué, mentiu, dizendo que eles já tinham ido embora. E aí, quando o governante, os soldados foram embora, ela disse assim: olha, nós sabemos o Deus grande de vocês e o que Ele tem feito. Então, quando vocês, israelitas, invadirem Jericó, tem misericórdia de mim e da minha família. Raabe pediu. E os espias disseram assim: tudo bem, mas como sinal, coloque um cordão vermelho pendurado na janela. E quando nós invadirmos Jericó, nós vamos saber que essa é a casa em que nós teremos que ter misericórdia. Alguma semelhança com a Páscoa? Com o vermelho passado na porta? E o anjo teve misericórdia daquelas casas que tinham sangue nos umbrais das portas. Quando o povo israelita invadiu Jericó, o povo israelita, Josué, teve misericórdia de Raabe e da casa dela. E mais ainda, a gente pode julgar Raabe, né? Nossa, Deus fez isso por uma prostituta. E a gente, naquele legalismo, muitas vezes, de se achar melhor ou superior do que alguém, Deus ainda fez mais. Ele não só resgatou a casa de Raabe, Ele colocou Raabe na genealogia de Jesus. Ela era tataravó do rei Davi, mãe de Boaz. Boaz casou com Ruth, uma moabita. Ruth era bisavó do rei Davi. Então a gente vê na Bíblia que Deus está estendendo esse cordão vermelho, esse cordão escarlate do sangue que desce da cruz. Ele está estendendo sobre a sua igreja. E não é para cortar o fio, não é para parar o fio em nós. É para continuar rolando, desenrolando e costurando mais pessoas na nossa igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui é introdução, né? Mas como que são essas múltiplas formas? Estou falando só do significado de multiforme, né? Colorido, muitas cores. Estou falando só do significado de multiforme. Mas quais são essas formas, né? Como a graça, quais são as formas que a graça de Deus nos atinge? Vamos ver? Graça que se revela. Pode colocar aí para mim, Mateus, por favor? Graça que se revela. Amém? Deus, Ele, em toda a história, Ele se revela gracioso e amoroso. Ele, como santo, como Deus santo, Ele poderia se afastar, Ele poderia nos exterminar cada vez que pecamos, porque Ele é santo. Mas Ele prefere ter um relacionamento e se revelar ao ser humano. Ele prefere se revelar à sua criação. Então, desde o início, quando Adão e Eva pecaram, Deus, Ele não deixou de ir no jardim por causa disso. Ele foi lá e Ele ainda deu uma chance. Onde vocês estão? Mas vocês comeram o fruto? Mas por quê? O que aconteceu? Com amor, com paciência, Deus deu chances para eles responderem. Deus, Ele se revelou
a Josué, apareceu em forma de anjo a Josué. Deus, ele se revelou a Abraão várias vezes, apareceu em forma de homens, em forma de anjos a Abraão. Deus, ele se revela em toda a história da Bíblia, ele se revela para os seus. Ele se revela para nós. Mas a revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. Então em Colossenses 1,15 diz, ele está falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Amém? A revelação máxima de Deus é Jesus. João 1,14 diz assim, e o verbo tabernaculou entre nós, ou o verbo se fez carne. Ele se revelou, Deus se revelou para nós em forma de ser humano. Em forma de ser humano. Amém? Vamos ler lá Hebreus 1,3. Vamos lá em Hebreus 1,3. Glória a Deus. Hebreus 1,3. Opa. Hebreus 1,3. Daqui na minha versão diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Até aqui, amém? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a revelação máxima de Deus na terra. E depois de Jesus, o que ele fez? Quando ele subiu, veio o Consolador, deixou o Espírito Santo. Então a cada dia nós podemos ter uma nova revelação da graça de Deus, uma nova revelação da presença de Deus na nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo que está falando conosco, através da palavra, através da oração, através dos louvores. Amém? Qual é a próxima forma da graça? Se é uma graça que se revela, se ele é uma graça que se revela, ele também é uma graça que atrai. É uma graça que atrai. Vamos lá em João 6,44. Graça que nos atrai. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Amém? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. A graça de Deus, ele além de se revelar a nós, ele também nos atrai para ele. Quem aí se sente atraído pelo Senhor? Quem se sente atraído pela presença do Senhor? Amém? Amém? Glória a Deus. Salmo 27 fala muito comigo no meu coração sobre isso, sobre a gente ser atraído pelo Senhor. Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. O tempo todo Deus está dizendo: busque a minha face, busque a minha face. Busque a minha face. E nós temos que responder: a tua face, Senhor, buscarei. A tua face, Senhor, buscarei. A graça dele, o amor dele nos atrai. Ele se revela a nós e ele nos atrai para ele. Amém? Glória a Deus. Além disso, terceiro ponto: graça que revela, primeiro; graça que atrai, segundo; graça que nos salva. Terceiro ponto. Vamos andar com a Bíblia. Efésios 2, versículo 8. Esse é um texto que a gente deveria ter de cabeça para quando a gente quiser se sentir assim,
meio fraco assim, sabe? Quando a gente diz, ai Deus, eu não estou fazendo nada certo, será que o Senhor ainda me ama? Esse deveria ser um texto que a gente devia ter de có e salteado, como diz lá no Nordeste, para poder recitar e espantar esses pensamentos, né? Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está dizendo que nós somos salvos pelo amor e pela graça de Deus. E porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Nós não praticamos coisas boas, coisas certas para ser salvos. Nós praticamos porque somos salvos. Então a graça de Deus nos salva. Amém? Memoriza aí, é a graça que revela, é a graça que atrai e é a graça que nos salva. Amém? Glória a Deus. Romanos 5:8, né? Nem precisa ir lá, a gente até recitou antes do louvor. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou ninguém melhorar, ninguém fazer nada certo para nos amar. E o ponto 4, graça que reconcilia. Não contente em se revelar a nós, não contente em nos atrair, não contente em nos salvar. Não é só salvar e opa, sou salvo, mas sou teu servo e o Senhor é o meu Senhor. Amém. Mas não contente em se revelar, nos atrair e nos salvar. Ele nos torna amigos. Mais do que servos, Ele nos torna amigos de Deus. Através de Jesus nós somos amigos de Deus. Vamos ler aqui mesmo, 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em outras versões vai falar assim: tudo isso provém de Deus, que nos tornou amigos por meio de Cristo e nos deu o ministério de tornar outros amigos dele. Sabe o fio para estender? Não pode cortar. Não pode cortar o fio da multicolorida, multiforme graça que se estende sobre nós. Porque Ele, por meio de Cristo, nos tornou amigos dele. Mas Ele nos deu uma missão, um ministério de reconciliar os outros. Amém? E por fim, mas não esgotando, porque se fosse falar da graça a gente poderia ficar aqui, né? Mas não contente em se revelar a nós, não contente em apenas nos atrair, não contente em apenas nos salvar, não contente em apenas nos tornar amigo dele, mas agora Deus, ele demonstra uma graça que aperfeiçoa. Entenda que aperfeiçoar é o último ponto. Ele não precisava que a gente fosse aperfeiçoado para nos amar. Ele não precisava que a gente fosse aperfeiçoado para nos tornar amigo dele. Ele não precisava que a gente fosse aperfeiçoado para se revelar a nós. É nessa ordem. Ele revela, ele atrai, ele salva, ele reconcilia. E depois agora ele aperfeiçoa. Amém? Se puder trocar aí depois. Ele nos aperfeiçoa. E aperfeiçoar, vamos entender o sentido de aperfeiçoar, né? Nos aperfeiçoar, ele nos confronta. Deus, ele nos confronta em amor, em graça. Ele nos confronta. Então lembrem da história de Davi com Batseba, em que o profeta Natan vai confrontar Davi, confronta Davi ali com uma parábola. Mas ele confronta Davi e Davi se arrepende.
E Deus continua ali, cuidando da história de Davi. Da forma de Deus, Ele continua cuidando ali da história de Davi. Lembrem de Jesus no poço, que confrontou a mulher samaritana. Bem disseste, já tivesse tantos maridos e esse que tens agora não é teu. Jesus confrontou, mas confrontou em amor, em graça. Então, amém, Ele vem com amor, Ele nos atrai, Ele vem com amor, com salvação, com reconciliação. E agora Ele nos aperfeiçoa, Ele nos confronta, e depois que Ele confronta, Ele ensina. Vamos lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, vejam que a Bíblia usa a palavra ela. Então está fazendo referência não a Deus, senão diria Ele, mas está fazendo referência à graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? A graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A palavra diz que é a graça que nos ensina. Ela nos ensina a rejeitar as paixões do mundo e a viver de maneira que agrada a Deus. Amém, irmãos? Entenda o que é nessa sequência: o amor e a graça de Deus. O amor e a graça de Deus, a revelação dele, o atrair dele, vem antes. O salvar e o reconciliar vem antes do aperfeiçoar. Amém? Vamos ler Filipenses 2. Vamos lá em Filipenses. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. No meu subtítulo tem assim: brilhando como estrelas. Para iniciar esse texto, tem um subtítulo assim: brilhando como estrelas. Versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Então, Paulo está dizendo aos filipenses assim: olha, vocês já são salvos. Coloquem em ação essa salvação de vocês. As suas atitudes devem refletir aquilo que já aconteceu. A reconciliação, a salvação, a revelação de Deus em vocês. E digo mais: é Deus quem efetua em todos nós tanto o querer quanto o agir. Em outras versões, tanto o querer quanto o efetuar. Então, até no nosso querer fazer alguma coisa certa, não é nós que queremos fazer alguma coisa certa, porque agora, não, é Deus que coloca, é o Espírito, é a graça que coloca em nós o querer, e é a graça que coloca em nós o realizar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a graça que nós vimos, né? A graça que nós vimos, ela não ignora o pecado, mas confronta para restaurar. Então é um ciclo, é um ciclo que é contínuo. Primeiro, vocês lembram? Vamos lá. Primeiro a graça de Deus primeiro se revela. Depois a graça de Deus nos atrai. Depois a graça de Deus nos salva. Depois a graça de Deus nos reconcilia. E depois a graça de Deus nos aperfeiçoa. Agora vocês lembram do texto que a gente leu lá em 1 Pedro 4:10? Sejam bons administradores, sirvam aos outros conforme o dom que cada um deu,
que Deus deu a cada um, sendo bons administradores ou despenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. Então, o último passo é que a graça deve fluir através de nós. Ele já se revelou a nós sabemos quem Ele é. Ele já nos atraiu, Ele já nos salvou, Ele já nos reconciliou, Ele está nos aperfeiçoando e nós vamos ser aperfeiçoados até o dia da vinda de Cristo. Não tem ninguém perfeito. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, hoje e amanhã também, e depois de amanhã também. Não fomos aperfeiçoados, fomos salvos, fomos reconciliados, mas estamos no presente, estamos sendo aperfeiçoados. Mas enquanto estamos sendo aperfeiçoados, essa graça precisa fluir através de nós, não pode parar em nós. Amém? Pode colocar aí no próximo. E aí, eu acho, quando eu leio Paulo, escrevendo, dá vontade de rir às vezes. Porque Paulo tem um senso de humor na forma como ele fala. E em Gálatas ele diz assim: vocês são tão insensatos assim. Em outras versões ele diz assim: ó Gálatas insensatos. Dá vontade de ler com entonação: ó Gálatas insensatos. Tendo começado pelo Espírito. Em outras versões, tendo começado a sua vida cristã pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3:3. Não é a irmã Valéria que está dizendo, é Paulo. Ó Gálatas insensatos, tendo começado a vida cristã de vocês pela força do Espírito, pelo mover do Espírito, por Ele ter se revelado, por Ele ter te atraído, por Ele ter te salvado, por Ele ter te reconciliado. Agora vocês querem abandonar todas essas 4 coisas que foram do Espírito e querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não. O aperfeiçoamento também é da graça de Deus. É porque Ele tem graça. É porque todo dia Ele renova as misericórdias e a graça dEle sobre nós, que nós amanhã podemos tentar ser melhor do que hoje. Tentar ser uma mãe melhor do que eu fui hoje, tentar ser uma esposa melhor do que eu fui hoje. E ainda hoje dá tempo, de tentar ser melhor do que eu fui de manhã. Mas não por causa do meu esforço. Porque se não fosse a graça de Deus, não estaria aqui. E acredito que vocês também não. Amém? Então o segredo, irmãos, o segredo para a gente ser aperfeiçoado, e essa é uma revelação que mexeu muito comigo, não é a gente ser constante. A gente está falando de constância, o ano da constância. E a gente quer ser constante ali pelo nosso esforço, pela nossa luta. Mas o segredo para a gente ser aperfeiçoado é a gente acreditar que a graça de Deus é constante. Que a graça e o amor de Deus é constante e não muda. Que Ele é inabalável. É acreditar em Hebreus 4, que diz assim: podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e graça sempre que precisamos, porque nós temos em Jesus Cristo um sumo sacerdote. É porque a graça de Deus é constante, não porque nós somos constantes. Nós estamos aqui porque a graça dele é constante. Então, se vocês puderem fechar os seus olhos agora, eu quero pedir do Mateus para colocar um louvor. Podem ficar sentados à vontade, como vocês quiserem. O segredo é esse. O segredo é a gente estar exposto à graça. O segredo para ser aperfeiçoado é a gente estar sempre exposto à constante graça de Deus. Nós precisamos da graça, reconhecer que somos pecadores e aceitar o amor e a graça de Deus. Amém? O nome do louvor é Volto os Meus Olhos, do Dunamis. Volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para a graça de Deus.
para a graça e o amor constante de Deus, que se revela, que nos atrai, que nos salva, que nos reconcilia e que está nos aperfeiçoando pelo seu poder do Espírito em nós. Amém? Vamos ouvir esse louvor.